Olá, eu sou o pastor Mirko Levac da comunidade da Fé Church e tenho certeza que Deus vai falar com você através desta mensagem agora. Abra o seu coração e que Deus te abençoe. Gente, vocês que trouxeram a Bíblia, vamos ler o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Essa palavra, ela ultimamente vem abençoando muito a minha vida. Deus vem ministrando muito ao meu coração. E o meu desejo essa noite é compartilhar com você esta bênção. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Vamos ler apenas 2 versículos, que é o verso de número 41 e o verso de número 42. Quantos acharam? Podem dizer amém. Está escrito assim: Golias também vinha se aproximando de Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Golias, vendo a Davi, o desprezou, porque ele era moço, ruivo e de gentil aspecto. Amém? Gente, esse texto aqui, ele faz parte de uma história bíblica por demais lida, por demais conhecida e por demais pregada em nosso meio. Mas essa noite o Espírito Santo quer me levar a falar-lhes apenas sobre esta palavra, que está inserida no verso 42. Quero lhes pregar sobre a palavra desprezo. Desprezo. Os dicionários dizem que desprezo, ele tem a ver com o ato de desprezar. Desprezo tem a ver com a falta de estima, com a falta de apreço, com a falta de consideração. Desprezo tem algumas palavras em paralelo que são sinônimas a esta. Palavras sinônimas do desprezo: menosprezar, insultar, debochar, ridicularizar, esnobar. São várias os sinônimos. Nós podemos tanto manifestar o desprezo, quanto recebermos o desprezo. Podemos manifestá-lo ou recebê-lo de maneira consciente e também de maneira inconsciente. As causas que levam um desprezo a se manifestar, quais são os aspectos pelos quais um desprezo se manifesta? Os aspectos são vários: aspecto racial, aspecto cultural, aspecto financeiro-econômico, aspecto religioso, aspecto estético, aspecto físico. Múltiplos são os aspectos que estribam o desprezo. Desprezo tem a ver com rechaço, repúdio, asco. Desprezo é retroalimentado por ódio, antipatia gratuita, por desrespeito. Desprezo se expressa através de um olhar. Um olhar tem o poder de desprezar. A ausência de um olhar também tem o poder de desprezar. Palavras desprezam, silêncio também despreza. Ações desprezam, reações desprezam, seleções desprezam, omissões desprezam, comissões desprezam. Desprezo, ele tem a ver com o fato de você sempre reduzir o outro em detrimento a si próprio. Tem a ver com o fato de você diminuir o outro. Tem a ver com o fato de você tratar o outro com indiferença. É impossível vivermos nessa terra e não sermos alvos deste implacável desprezo. Impossível. E é por isso que o desprezo machuca. Desprezo fere. Desprezo queima. Desprezo arde. Desprezo nocauteia. Desprezo te deixa sem rumo, sem direção, sem norte, sem eira, sem beira.
Desprezo oprime, desprezo deprime e desprezo pode matar. Olhando para a Bíblia no Antigo Testamento e Novo Testamento, vários foram servos de Deus que infelizmente foram alvos do desprezo. Dentre estes, o que mais me chamou a atenção foi olhar para Davi. É impossível você olhar para a história de Davi e não perceber o tanto que este camarada foi desprezado, insultado, esnobado, menosprezado, ridicularizado, rebaixado, diminuído, rechaçado, repudiado. É tanto desprezo sobre a vida de Davi, que ao olhar para a sua cronologia histórica, ao olhar para a cronologia da sua história, em cada episódio que Davi aparece, você constata a presença indelével do desprezo. Vou repetir, cada cena de Davi, cada cena em que Davi aparece, emerge, ganha visibilidade, você vai encontrar o desprezo. É ele quem começa dando esse testemunho. Ele era pastor de ovelhas, o seu pai. E ele diz que certa feita, vem um urso e vem um leão, na expectativa de devorar as ovelhas do pai. E ele, como um pastor responsável, cuidador, protetor, ele se colocou entre o urso e o leão, tentando impedir as ovelhas de serem devoradas. Nós sabemos que os animais são seres irracionais, os animais não pensam. Mas aqueles que estudam sobre os animais são categóricos em dizer que todo animal, ele tem um instinto. E dentro deste espectro instintivo, o animal possui uma inteligência. Quando o urso e o leão olharam para Davi, tiveram a inteligência de perceber que Davi não era páreo para resisti-los. Urso e leão desprezaram Davi. Certa feita Deus diz ao profeta Samuel, vá até Belém, de forma específica na casa de um homem chamado Jessé, e eu ordeno que você vá ali para ungir um dos filhos de Jessé. Samuel chega, está com o chifre do carneiro cheio de azeite, diz para Jessé, eu vim em paz, vim com a incumbência nobre de ungir um dos teus filhos a ser o novo rei de Israel, a tomar o lugar do rei Saul. Então eu preciso que você reúna-me aqui, por favor, os seus filhos. Jessé tinha 8 filhos, colocou os 7 na frente de Samuel, e disse, aqui estão os meus filhos. A Bíblia diz que Deus rejeitou os 7. E Jessé, de maneira proposital, se esqueceu do 8º, que era o Racatom, que era o menor, que era o caçula, que era o menino. Mas por quê? Jessé, de maneira proposital, honra, valoriza os 7 e despreza Davi. Porque na cabeça de Davi, se um dos seus filhos será o novo rei de Israel, no lugar de Saul, que era o mais alto dentre os israelitas, um exímio espadachim, um baita de um guerreiro, então teria que ser obrigatoriamente um dos seus 3 primeiros filhos, Eliabe, Abinadab ou Samá, que já serviam o exército. Como Deus rejeitou os 3, então os outros 4 mais velhos. Deus rejeitou os 7, porque Davi? Porque Jessé desprezou Davi, porque na cabeça de Jessé, nunca que um menino, um guri, um piá, um moleque, um adolescente poderia ser o novo rei de Israel. Jessé chama Davi e diz, eu preciso agora, Davi, que você vá para um lugar que até hoje você não foi. Todas as vezes que eu te comissionei a ir até os seus irmãos, eu tracei um limite geográfico, você sempre foi até o acampamento. Hoje, eu estou te responsabilizando para que você vá até a frente da batalha. Chegando lá, a tua responsabilidade é tríplice. Primeira responsabilidade, Davi, você vai ver como é que os teus irmãos estão e me traga um relatório, notícia sobre eles. Segundo, eu preciso que você leve para eles esses 10 pães assados e esse tanto de quilos de trigos, desses quilos de trigos tostados, ok? 10 pães, os trigos. Traga o relatório sobre eles e também alimente o comandante do exército, levando 10 queijos.
Davi, de maneira responsável, se levanta de madrugada, pega esses alimentos, e pela primeira vez ele vai até a frente da batalha. Chegando lá, a primeira coisa que ele faz, de maneira responsável, é deixar o suprimento, os alimentos com o encarregado de bagagem. Então ele se posiciona à frente da batalha, para ver como é que vai Eliabe, Abinadab e Samar. Quando ele chega para levar o relatório, o seu ouvido é atiçado pelo grito de um guerreiro, por um desafio que um camarada no meio do vale de Elá está estendendo. O povo de Israel está em cima das montanhas de Socó, exército filisteu está do outro lado. No meio desse vale de Elá tem um camarada chamado Golias, um incircunciso filisteu. E o desafio deste Golias já está dentro do quadro de 40 dias. É a 40ª vez, de manhã e à tarde, que Golias diz: eu preciso de um israelita para lutar. Se este israelita me vencer, eu e o exército dos filisteus lhe serão subalternos, escravos. Agora, se eu vencer esse israelita, esse soldado, esse guerreiro vosso, todos vocês serão nossos escravos. Esse era o desafio. Davi tenta entender o que está acontecendo no meio do vale, e quando ele olha para a tropa de Israel, esperando uma predisposição, esperando que alguém se voluntarie para o combate, ele percebe que a tropa de Israel, de maneira uniforme e coreográfica, recua, retrocede. E Davi tenta entender por que eles estão recuando diante de um desafio. Enquanto a ficha está tentando cair, ele está tentando se localizar no tempo e no espaço, Davi ouve um dos soldados tentando aplacar a apatia, a covardia, falando: olha, gente, existe uma lei de recompensa para quem lutar contra esse gigante. Se vencer esse gigante, o rei Saul vai dar toda a sua riqueza, vai fazê-lo casar com a sua filha mais velha, e por causa disso, ele nunca mais pagará imposto em Israel, nem a sua descendência. Então imagine, Davi veio ali para trazer um relatório sobre os irmãos, houve um cara desafiando Israel, Israel recua, enquanto recua para mascarar o medo, para camuflar a covardia, falam de uma lei da recompensa. Davi não olha para o problema, Davi só tem olhos para a promessa. E Davi perguntou: o que é mesmo que vão dar para quem vencer esse camarada? Pergunta para o teu irmão: você está olhando para o problema ou para a promessa? O que é que vão dar mesmo? Nesse momento que Davi pergunta o que é que vai receber quem vencer Golias, o irmão mais velho de Davi, Eliabe, aquele primeiro que foi rejeitado por Deus, chega. Eu acabei de lhes dizer que palavras expressam desprezo. Chega com fúria, com ira, olha dentro dos olhos de Davi e despreza Davi, dizendo: seu irresponsável, seu negligente, seu displicente, eu conheço o teu coração e sei que ele é mau. Com certeza você deixou as ovelhas do pai por aí dispersas e veio aqui de camarote para assistir a luta, enquanto esse lugar não é lugar de espectador, mas de guerreiro. Gente, o urso e leão o despreza, o pai o despreza, o irmão mais velho o despreza. Nunca ninguém em 40 dias fez essa pergunta: o que é que ganham mesmo? Então essa pergunta chega aos ouvidos de Saul, dizendo: rei, até hoje, nesses 40 dias, nunca ninguém falou nada. Apareceu um rapaz ali que está perguntando o que ganha. Pelo jeito ele quer lutar contra esse camarada. Então Saul: chamem-no. Davi ganha uma audiência exclusiva com Saul, e quando chega diante de Saul, Davi diz mais ou menos o seguinte: fica tranquilo que eu cheguei. Cheguei. Fica tranquilo. Saul olha para Davi, aquele meio metro de gente, aquele pintor de meio fio. Saul, o homem mais alto dentre os israelitas, e disse: você veio aqui para quê? Vim aqui para lutar com esse cara aí, e vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Saul desprezou Davi, dizendo: você é muito menino. Além de menino, você é inexperiente, e aquele camarada é um guerreiro desde a sua mocidade. Mas Davi disse que ia. O que é que Saul fez?
Saul, como Israel, porque o povo só repete o que o líder faz. Se o povo estava mascarando o medo, falando de recompensa, Saul também vai mascarar o medo dele. Qual? Vai colocar as roupas dele sobre Davi. Imagine um pequenininho com as roupas de Saul, parecia um bonecão do posto, né? O braço assim. Por que Saul colocou as suas roupas sobre Davi? Ora, se Davi perder, não vão me culpar que eu não apoiei. Agora, se ele vencer, vão dizer que as minhas armaduras fizeram a diferença na vida deles. Beleza, lá vai o seu Davi sem as roupas de Saul, do jeito que ele era. De um lado está Golias, quase 3 metros de altura, capacete de bronze, que protege as maçãs do rosto, couraça de bronze, ombreiras de bronze, cotoveleiras de bronze, aquele apetrecho militar todo de combate, lança, espada, e na frente desse gigante ainda vai o escudeiro. Se o cara é alto, imagina o escudeiro. E do outro lado, um meio metro, girando uma funda. Diz a Bíblia que Golias, olhando para ele, o desprezou. Acabamos de ler. Palavras verbalizadas por Golias. Tu pensas que vens lutar contra um cão? Você acha que eu sou um cão para lutar comigo com pedaços de paus? Olha como o inimigo é míope, como ele é cego, como ele tem catarata. Olha como o inimigo nunca consegue nos enxergar de maneira certa. Por quê? Porque Golias disse o seguinte: você vem lutar comigo com pedaços de paus. Golias está dizendo o seguinte: eu estou enxergando a funda na tua mão e eu estou enxergando o cajado na tua mão. Ok, Golias está enxergando a funda, está enxergando o cajado. O que Golias não está enxergando é a pedra lisa do ribeiro que está dentro da funda, que vai acertar a sua testa e vai levá-lo ao chão. Não está entendendo por que Golias não viu a pedra? É porque Deus nunca vai deixar o inimigo saber quais foram as estratégias que ele colocou dentro de você e as armas espirituais que ele te dotou a fim de derrotá-lo. É por isso que numa batalha entre você e o inimigo, a vitória sempre é tua e da tua casa, porque não sabe o que Deus plantou em você. Imagine Davi procurando um espaço para lançar pedra. Nos pés não dá, na perna não dá, no joelho não dá, no ombro não dá, no peito não dá, no rosto não dá. Só tem um lugar estreito, apertado, reduzido, minúsculo para essa pedra passar. Parece que eu vejo o espírito que se apoderava de Davi falando com ele: a tua função só é lançar pedra. Quem faz a obra sou eu. Lança a pedra. Lançou a pedra. E o Espírito teleguiou a pedra. Era o Espírito dizendo assim: Davi, pode estar apertado, pode estar estreito, pode estar reduzido, pode ninguém passar aqui, mas se eu estou num negócio, não tem porta estreita, não tem porta reduzida, não tem porta fechada, nada vai impedir de eu te colocar onde eu quero. Tem alguém ouvindo o que é que Deus está falando contigo essa noite? Não importa se o Brasil está em crise, não importa se as portas estão fechadas, não importa se tudo está difícil, o Espírito de Deus vai te fazer passar por portas que você nunca imaginou. Profetiza para alguém perto de você, fale: até 31 de dezembro Deus vai te surpreender. Deus vai te fazer passar por essa porta que você nunca sonhou. As probabilidades são reduzidas, a chance é mínima. O teu Deus é o Deus máximo que pega o mínimo e transforma em impossível. Você vai passar. Ele vence Golias. E por causa disso, Saul tem uma inveja tremenda dele, que é matá-lo. Então ele tem que fugir. E ele vai para onde, pastor? Vai buscar asilo político, abrigo, refúgio entre os filisteus. Calma aí, ele acabou de vencer Golias, sim. Venceu todo o exército filisteu, sim.
E agora ele vai buscar ajuda no meio dos filisteus? Sim. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 21, verso 10, diz que Davi chega entre os filisteus, lá na cidade de Gate. O rei Aquis com os seus conselheiros, quando olham para Davi, desprezaram tanto Davi, que começaram a esnobar, a satirizar, dizendo: não é este o rei da sua terra? Não é este de quem as mulheres cantavam que Saul venceu seus milhares, mas Davi os seus 10? Não é este o herói nacional de Israel? O desprezo foi tão terrível que Davi achou que iriam matá-los. Não é porque eles iam matar Davi, é porque o desprezo, quando atinge a nossa alma, ele nos mata. Olha a pancada do desprezo. Davi perde o norte, perde o eixo. Ele começa a derramar saliva sobre a barba, começa a se fingir de louco, de doido, e vai escapando devagar, riscando os muros da cidade. Eu sou louco, eu sou louco, eu sou louco, para tentar confrontar o desprezo. Eu estou pregando a pessoas que já foram desprezadas, e quando foram desprezadas, o impacto foi tão grande que você ficou sem ação e reação. Eu lembro de uma vez que eu fui escolher, o meu irmão falou para mim assim: Jean, vai numa loja chamava Happy Man, no Shopping Mira de Curitiba, escolhe o terno para casar. Eu entrei na loja para escolher o terno, só que só Deus sabe como que era a minha vida, né? Quando eu cheguei e a mulher me viu de baixo em cima, o desprezo foi tão grande, gente, mas tão grande, que eu falei assim: fulano, não tinha ninguém. Eu comecei a fingir, mentir que tinha alguém me chamando e saí da loja. Você faz coisas inconsequentes por causa do desprezo. Esses filisteus e Aquis vão desprezar Davi mais uma vez, porque Davi não pode ficar entre Saul, entre os israelitas. Então Davi chega para o rei Aquis e diz: olha, eu te dou propina, eu molho a tua mão, eu luto contra os vossos inimigos e trago os despojos. Naquela época era como se Davi dissesse hoje: eu sangro a Petrobras para você, eu dou o mensalão que você precisa, pede aí que eu sou amigo de todos eles, eu te dou, só preciso de refúgio. E Davi ganhou refúgio com os filisteus. Só que num dado momento os filisteus tinham que lutar contra Israel, e Davi diz: rei Aquis, vamos lá. Os conselheiros mais uma vez desprezaram Davi, dizendo: rei Aquis, esse camarada no meio da guerra vai virar casaca, vai lutar a favor de Israel. Desprezaram Davi, Davi teve que fugir de Gate. Ele foge, não pode ficar aqui entre Saul, não pode ficar entre os filisteus. Para onde ele vai? Vai viver de caverna em caverna, para sobreviver. E como é que ele sobrevivia? Ele reuniu um grupo de homens, que de forma voluntária e espontânea, se aproximavam de alguns grandes fazendeiros, e protegiam gratuitamente todo o processo de plantio, de colheita, e do tosquear das ovelhas. Eles trabalhavam como leão de chácara, guarda-costa, de forma voluntária. No final do processo da colheita, então alguém mandado por Davi se aproximava e dizia: olha, o nosso líder Davi pediu para cuidar de tudo aqui, é por isso que nunca nenhum assaltante veio aqui, ninguém roubou nada, nós cuidamos de tudo, só pedimos uma coisa: leite, ovelha, alguma coisa, ok? Davi sobrevivia assim, até que ele disse: vão até Maom. Lá em cima das colinas do Carmelo tem um homem muito rico, chamado Nabal. Esse homem tem tanta coisa, que conforme vocês protegerem a plantação, será o benefício que nós teremos. Então os seus homens, seus moços fizeram isso. No final chegaram para Nabal: senhor Nabal, em nome de Davi nós estamos aqui para lhe pedir o seguinte, ou isso, ou aquilo que o senhor puder dar. Capítulo 25, verso 10. Nabal olhou para dentro dos olhos daqueles 10 moços e disse: quem é Davi? Nunca ouvi falar nesse cara, nem mais gordo, nem mais magro. Com certeza deve ser um fugitivo de um dos seus donos. É mais um vagabundo perambulando pelo deserto. Davi chega para o rei Aquis, o rei dos filisteus, e diz: chega! Eu não aguento mais fugir de Saul e viver de caverna. Eu te ajudei até hoje dando propina, e você nunca fez nada por mim. Aquis colocou a mão na consciência e falou: é verdade, você foi como um anjo de Deus para mim.
eu vou te dar um presente para quitar a nossa dívida, ok? Ok, eu estou te dando uma cidade, o nome dela é Ziclag. Essa cidade é tua. Fica lá com as suas esposas, filhos e os teus valentes. Então Davi agora tem um lugar para ficar, Ziclag. Ele continua lutando com os inimigos, mas traz os despojos para Ziclag. Ele vence os inimigos e traz o ouro, o dinheiro para Ziclag. Numa destas voltas, quando ele chega com os seus homens, cadê Ziclag? Capítulo 30. Foi toda destruída. Os amalequitas vieram, roubaram os filhos de Davi, suas esposas, familiares dos seus valentes, e destruíram toda a cidade. Neste momento, a pressão psicológica está tão alta que os valentes de Davi, que davam a vida por ele, que amavam com as suas entranhas, eles perdem a afeição por Davi, eles perdem o respeito, e alimentados por um ódio, eles pegam em pedras e desprezam Davi como líder, dizendo: nós não aguentamos mais sofrer tanto por causa de você, nós matando você, matamos o nosso sofrimento. Os valentes tentaram matar Davi. Graças a Deus essa fase passa, e Davi vê a promessa materializada. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 5, ele é rei em Hebrom. E como rei em Hebrom, ele recebe uma notícia alvissareira, espetacular, sensacional. Disseram para ele: rei Davi, os filisteus mandaram embora a arca do Senhor, e ela já está há 3 meses na casa de Obed-edom, e por causa disso a casa dele está prosperando em todas as áreas. Que é uma boa notícia, rei Davi? O sacerdote disse que o Senhor pode falar com Deus, e Deus vai permitir a arca vir para a tua cidade. Ela vai vir para Hebrom, e nós seremos prósperos. Agora imagine Davi esperando em Hebrom, a arca chegando. Quando Davi vê os levitas carregando, os sacerdotes carregando, aquele povo todo trazendo a arca, foi tanta alegria, tanta euforia, tanto gozo, regozijo, que Davi começou a saltar, a pular, a cantar, a adorar, a glorificar. Foi tanta adoração que ele achava que era demais ter o peso das vestes reais diante da majestade sublime da arca. Ele não podia ficar como rei, porque diante da arca o rei dos reis, o Deus Todo-Poderoso, é quem merecia a glória. Então ele tira as vestes, ele quebra o protocolo, ele quebra a etiqueta real, e ele começa a ficar desnudo, para ter flexibilidade, para saltar, para pular, para dançar, para gritar. E aqui nesse momento, Davi vai marcar a história bíblica, expressando para Deus uma palavra que Abraão nunca disse, senão a Bíblia teria registrado, nem Moisés e nenhuma outra pessoa. Só Davi vai dizer para Deus o que ninguém mais disse. É nesse momento que Davi disse: eu te amo, Senhor. Sua esposa Mical, capítulo 6 do segundo livro de Samuel, verso 16, está na janela da casa, vendo Davi saltando, pulando, gritando, quase sem roupa, dizendo: eu te amo, Senhor. Nesse momento, Mical, na janela, desprezou Davi, dizendo: seu vadio, seu stripper, seu promíscuo, seu devasso, obsceno. Por que a esposa de Davi está desprezando ele aqui, se ele só está adorando a Deus? Para a história para você poder entender. Você tem que voltar à história. A promessa era: venceu Golias, casa com a filha mais velha de Saul, Merabe. Davi olhou para Merabe e disse a ela. Merabe olhou para Davi e disse a ele. Amor à primeira vista, diz a Bíblia que Merabe amou a Davi e Davi amou Merabe. Ficou programado o dia do casamento. Davi está no altar esperando a noiva. Quando a noiva vem se aproximando para casar com Davi, a inveja de Saul era tão latente
que Saul, de forma irresponsável, tira Davi do altar, coloca um outro camarada chamado Adriel Melatita e faz Merabe casar com um homem que ela não amava e o cara não amava. Aquilo foi um tiro no pé, porque de forma diplomática o povo não aceitou a promessa que se Davi vencesse, então teria filha. Agora Saul não dá filha, então Saul, para sair dessa sinuca de bico, ele diz: não, eu estou brincando com vocês, Merabe já estava prometida para esse cara, mas a minha filha mais nova, Mical, ela vai casar com Davi. Só que Davi não amava Mical. E em qualquer casamento, inclusive num casamento judeu, quando existe um casamento judeu, é festa. O noivo pula, faz declaração. Mas naquele dia que Davi casou com Mical, não houve celebração, não houve festa. Davi não pôde dizer para Mical: eu te amo, porque não amava. Agora Mical está vendo Davi dizendo: eu te amo, e fazendo festa por causa de uma caixa. Ela desprezou Davi. Como é que termina a história dele, pastor? Seu filho Absalão, filho da paz, desprezou tanto o pai, que resolveu tomar o lugar do pai no trono, dando um golpe militar. E o desprezo foi tão forte que ele teve relações sexuais com as esposas de Davi no telhado do palácio. É muito desprezo por metro quadrado. Os Sileão desprezam Davi, o pai despreza Davi, o irmão mais velho despreza Davi, Saul despreza Davi, Golias despreza Davi, o rei Aquis e os conselheiros desprezam Davi, Nabal despreza Davi, os valentes desprezam Davi, a esposa despreza Davi, o filho despreza Davi. Imagine a alma desse camarada, imagine as vozes que reverberavam na mente dele. A alma dele era tatuada de desprezo. O que ficava na mente dele é: você não é páreo para nós, você não pode ser rei, você é um irresponsável, você é pequeno demais, inexperiente demais, frágil demais, você não é pai, você não é esposo, você não... Imagine as vozes que ficavam dentro dele. Aí, mediante a esse quadro que eu estou dissertando, desenhando para vocês, ainda que você não entenda nada de psicologia, nem psiquiatria, nem psicanálise, ainda que você não entenda nada sobre o comportamento humano, é óbvio que olhando em primeiro momento para esse quadro histórico todo de Davi, nós somos levados a chegar a essa seguinte conclusão: com certeza Davi vivia como alguém frustrado, complexado. Com certeza ele vivia como alguém amargurado, lambendo suas feridas, cheio de autovitimismo, autocomiseração, autopiedade, com certeza com um monólogo interno terrível, dizendo: ninguém me ama, minha mãe não me ama, meu esposo não me ama, meu pai não ama, o irmão não ama, o filho não ama, ninguém ama, eu sou um desgraçado, um zero à esquerda, não vou sair, não vou conseguir, eu não vou ter, não vou superar, não vou romper, eu não vou, com certeza, olhando em primeiro momento, essa é a conclusão que a gente chega. Mas quando você olha para a Bíblia e contempla os mesmos episódios, você não vê esse cara derrotado. Não, na verdade, Davi não sabe o que é a derrota. Ele nunca perdeu uma luta. Você não entendeu? Eu vou repetir. Davi não conheceu a derrota. Não entendeu? Davi nunca perdeu uma batalha. Você olha para a história de Davi e vê um cara vencedor, triunfante, conquistador, ousado, destemido, intrépido, animado, entusiasmado, otimista, um cara leve, um cara saudável, não tem rancor, não tem mágoa, não tem azedume na alma. Olha a biografia desse cara, e ele entrava com vitória e saía com vitória, e Deus o fazia prosperar, e Deus o fazia vencer, e ele derrotava, e ele conquistava, e ele triunfava, e os inimigos perdiam, e ele prevalecia, o nome dele crescia, a sua fama se expandia, e os inimigos tinham medo dele, e os inimigos estremeciam diante dele. Meu Deus, apesar de
de tamanho desprezo. Nenhum destes desprezos puderam impedir Davi de ser quem Deus queria que ele fosse, e nem chegar onde Deus queria que ele chegasse. Olha a palavra profética que eu estou trazendo para a tua vida essa noite aqui. Nenhum desprezo tem o poder de impedir você de ser quem Deus quer que você seja, e nem de chegar onde Deus quer que você chegue. Nenhum desprezo tem o poder de impedir, de invalidar a promessa de Deus para a tua vida e para a tua casa. Nenhum desprezo pode impedir você de ser quem Deus chamou você para ser. Apesar do desprezo, Deus tem uma história linda preparada para você e para a tua casa. Tem alguém que recebe essa palavra? Gente, a biografia de Davi é uma das biografias mais lindas da Bíblia. Com todo respeito, quando você olha para a nossa sociedade, muito difícil você ver alguém falando de Abraão, de José, principalmente aqueles que não conhecem a Bíblia, não tem uma ligação religiosa. A pessoa mais citada é Davi. Criança que nunca foi para a escola bíblica dominical, que nem sabe o que é Bíblia, vai brincar de bonequinho, fala de Davi e Golias. Cronistas esportivos que talvez nem conheçam a palavra de Deus, quando vão falar que um time pequeno jogou com um grande, tem que falar de Davi. Apesar de todo o desprezo, olha o tamanho da fama que esse camarada conquistou. Podia viver trancado num quarto escuro com síndrome do pânico. Podia viver isolado, com sentimento de rejeição, de que é um bastardo, de que não é nada. Mas meu Deus, olha a biografia desse cara. E foi olhando para a biografia dele, escute, que o Espírito Santo me fez perscrutar, inquirir algo que a gente contempla nas biografias de pessoas de destaque na nossa sociedade. Eu amo biografias, eu amo ler biografias. E das biografias que eu li, apesar do tamanho destas, do volume que ali está impresso, contando os fatos pormenorizados, os detalhes específicos da história dessas pessoas, apesar da biografia ser grande, extensa, toda a biografia tem uma palavra-chave que define, que caracteriza, que revela por que a pessoa conseguiu chegar onde chegou. Toda biografia tem uma palavra-chave que revela por que a trajetória dessa pessoa é de sucesso. Se você pegar para a biografia de Abraham Lincoln, vai perceber que a palavra-chave é perseverança. Se você pegar de Rockefeller, vai perceber que é empreendedorismo. Michael Jordan, né, sonhos, assim por diante. Eu perguntei, Senhor, diante dessa biografia tão linda de Davi, qual é a palavra-chave? Por que ele chegou tão longe? Porque apesar de tanto desprezo, ele voou tão alto? Por que esse camarada é tão celebrado assim? Eu preguei ontem ali no Pastor Diego e falei uma partezinha, eu estava falando sobre Davi ontem, uma outra mensagem, mas essa parte eu disse. No Antigo Testamento, Davi recebe 66 capítulos para contar a sua história. Nenhum outro personagem recebe esses capítulos. No Novo Testamento, tirando Jesus do Novo Testamento, Davi é o personagem mais citado, 59 vezes. Como é que esse cara conseguiu chegar lá? Porque todos desprezaram ele. Não tem um episódio que ele aparece que não foi desprezado. Não tem uma área que ele não foi atingido. Foi no rins, foi no pâncreas, foi no estômago, foi na boca, foi na cabeça. É muita pancada. E como é que ele consegue ser o cara? Porque por muito menos eu já levei pancada e quis parar com tudo. Como? Aí o Espírito Santo me revelou a palavra-chave, Jean, que define essa trajetória de sucesso na vida dele, é porque apesar de todos os desprezos que ele recebeu, Davi sabia desprezar o desprezo. Está entendendo por que o urso e leão não para ele, o pai não para, o irmão não para, Saul não para, Golias não para? Está entendendo por que os conselheiros não param? O rei Aquis não para, Micael não para, Nabal não para, os valentes não param, Absalão não para, ninguém para. Está entendendo por quê? Porque todo o desprezo que ele recebia,
ele desprezava o desprezo que recebia. Ele não desprezava A, não desprezava B, não desprezou o pai, não desprezou o irmão, não desprezou a esposa, ele desprezava o desprezo que lançavam sobre ele. O problema não é o que estão fazendo com você, o problema não é o que estão falando de você, o problema não é o que estão pensando de você, o problema não é o que lançaram sobre a sua vida, o problema é como você vai reagir ao que falaram, ao que lançaram, ao que pensaram, ao que disseram. É como você vai reagir. Mandavam desprezo, mas ele repelia o desprezo. Mandavam desprezo, mas ele desprezava o desprezo. Mandavam o desprezo, mas ele não deixava o desprezo entrar na alma dele. O desprezo vinha e ele desprezava o desprezo. Tua vida nunca mais vai ser a mesma depois dessa mensagem, por uma razão muito simples e profunda. O Espírito Santo vai te ensinar a partir de hoje a desprezar o desprezo. Fala para alguém perto de você que quer ter uma trajetória de sucesso. Aprenda hoje a desprezar o desprezo. É por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra carne e sangue. Para a gente terminar, escute. Davi sabia que o desprezo na nossa alma é um veneno. O desprezo, quando entra na alma, é um veneno que está no mesmo poder de equivalência do veneno da cobra. O que o veneno da cobra faz com o corpo humano, o desprezo tem o poder de fazer com a sua alma. Por isso o desprezo mata. Por isso o veneno da cobra pode matar. Aí eu fiquei pensando, se Davi sabia que o veneno da cobra faz o que faz com o corpo, é a mesma coisa que o desprezo para a minha alma, logo Davi também sabia que só tem uma forma de vencer o veneno da cobra: com o próprio veneno da cobra. Então ele também sabia que só tem uma forma de vencer aquilo que tentam fazer com a minha alma. Estão me desprezando, a minha alma vai provocar um antídoto, um desprezo para o desprezo. E é por isso que você está de pé e não morreu. Olha o que disseram para você: não ia sair do lugar, não ia casar, não ia chegar, não ia ser pastor, não ia pregar, não ia cantar, não ia. Mas você chegou lá para a glória de Deus. Por quê? Porque de alguma forma você aprendeu a desprezar o desprezo. Por que você acha? Olha a cereja do bolo. Jesus não é chamado de filho de Abraão. Jesus não é chamado de filho de Moisés. Jesus é chamado de filho de Davi. Por que você acha? Porque Jesus veio para os seus e os seus o desprezaram. Davi veio para os seus e os seus o desprezaram. Jesus veio para os seus e os seus o desprezaram. E Jesus perdoou. Davi veio para os seus e os seus desprezaram. E Davi perdoou. Jesus, antes de voltar para o trono, o que é que ele fez durante 3 anos e 6 meses? Investiu em desprezados como eu e você. Davi, antes de chegar no reino de Jerusalém, o que é que ele fez? Investiu em homens amargurados, endividados, quebrados, falidos. Investiu em desprezados. Depois que Jesus chegou no trono, o que é que ele fez e ainda está fazendo na eternidade? Está intercedendo por todos os desprezados. O que é que Davi fez quando chegou no trono? Reuniu a sua comissão, o seu grupo de ministros? Não. Promoveu uma PL? Não. Uma emenda? Não. Qual é a primeira coisa que Davi fez ao chegar no trono? Perguntou: qual é o homem mais desprezado que existe por aqui? Qual é o mais lascado? Qual é o mais quebrado?
E alguém disse, um aleijado que mora lá em Lodebar, chamado Mefibosete. Davi diz, era desprezado, porque hoje vai sentar na mesa real comigo. Olha o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você. Para muita gente nós somos desprezados, mas para Jesus de Nazaré, o teu lugar é ao lado dele, por toda a eternidade. Para terminar, pastor, para terminar. Existem desprezos e desprezos. Desprezo é desprezo, mas nem todo desprezo é igual ao desprezo. Cada desprezo é diferente de um desprezo. Porque depende de quem te despreza. Por isso o desprezo é diferente. Se você é desprezado por alguém que não te conhece, dói. Mas se você é desprezado por alguém que te ama, dói mais. Se você é desprezado por alguém que você não coloca expectativa nenhuma, dói. Mas se você é desprezado por alguém que você coloca toda a expectativa, dói muito. Então, se todo desprezo é um desprezo, mas cada desprezo é diferente do desprezo, logo você vê que o desprezo do urso e do leão não é o mesmo que do pai, não é mesmo que do irmão, não é mesmo que de Saul, não é o mesmo que de Golias, não é mesmo que os filisteus, não é mesmo que Nabal, não é mesmo que Mical, não é mesmo que Valente, não é mesmo que cada desprezo é diferente, mas são desprezos. Escute isso. Davi estava no pasto, no campo. Aqui ele é pastor de ovelhas. Quando ele vai falar com o pai dele, para levar marmitex para a batalha, ele já é entregador de marmitex. Houve uma honra, houve uma ascensão, houve uma promoção. De entregador de marmitex na batalha e vencer Golias, ele já é herói nacional. Ei, você não está entendendo. Cada vez que Deus for te promover, que Deus for te prosperar, que Deus for te fazer crescer, muda o nível do desprezo. Mas não fica com medo, não fica apavorado, não temas. Cada vez que o nível de desprezo muda, aumenta infinitamente a honra de Deus sobre a sua vida. Então não importa se o desprezo mudou, o que importa é que a honra sempre será maior para a glória do Senhor. Pastor, eu fui promovido, é normal. Honra e desprezo sempre vão andar juntos. Onde tem honra, tem desprezo. Mas onde tem desprezo, também tem honra para a glória de Deus. Diga para alguém perto de você, vai ter gente que não vai te aplaudir, mas eu vou te aplaudir. Tem alguém entendendo o que é que Deus está ministrando aqui, gente? Se o desprezo é desprezo, mas é diferente, então Davi obrigatoriamente tem que desprezar o desprezo de forma diferente. Então como é que ele vai desprezar o desprezo de urso e leão? Como é, pastor, que eu vou desprezar o desprezo de pessoas irracionais, que só querem me tragar, me devorar, rasgar, quer acabar? Por que eu faço? Aprenda com Davi. Davi pegou o urso pela barba e o leão pela juba. E eu não estou pedindo para você pegar ninguém pela barba, mas Davi pegou o leão pela juba, o urso pela baba, e ele puxou aqui, ó, aqui, olho no olho. Como é que eu desprezo um urso e um leão como Davi, pastor? Como é que eu desprezo o desprezo deles? Aprenda a confrontar o desprezador. Chama para conversar. Fala assim, senta aqui. Não vou falar tigrão porque é leão, né? Senta aqui, leãozão. Senta aqui. Qual o problema? O que é que está acontecendo? Por que você está me caluniando? Por que você está me difamando? Por que você está tentando devorar a minha moral? A Bíblia diz que que Davi matou o urso e leão. Não estou pedindo para você matar ninguém também. Mas quando Davi mata o urso e leão, ele está encerrando a questão. Ou você mata a questão, ou a questão mata você. Encerra isso. Aí,
Vamos andar juntos? Não. Então, se for possível, então a gente passa. Você para lá e eu para cá. Se for possível. Vamos andar juntos? Vamos andar juntos. Como é que ele despreza? O desprezo do pai, que era uma autoridade sobre ele. Como é que eu vou desprezar o desprezo de alguém que está acima de mim? Aprenda a plantar uma semente de honra. O rei Assuero não deu uma ordem para matar o povo judeu? Como é que Esther conseguiu mudar ele? Semente. Uma semente de honra. Muda o coração do rei. O pai se esqueceu de Davi. Davi, quando vence Golias, e Saul pergunta: quem é? Davi diz: sou filho do teu servo Jessé. Meu pai se esqueceu de mim. Eu não esqueço meu pai, para ter uma semente de honra nele. Pastor, como é que eu vou desprezar o desprezo de Eliabe? Ele não viu Davi guardando as ovelhas, deixou o alimento com o ajudante de bagagem. Como é que vai chamá-lo de irresponsável? Não gaste saliva com quem já tem opinião formada a teu respeito. Já tem opinião. Não adianta beijar, não adianta abraçar. Não vai mudar, já tem uma opinião formada. Então o que é que eu faço, pastor? Eliabe começou a chamar Davi de irresponsável e Davi se desviou de Eliabe. Se desvie da afronta para você não ter que se desviar do caminho. Pastor, como é que eu vou desprezar o desprezo de Saul, alto, Davi pequenininho? Aprenda com Davi. Nunca se deixe ser medido pela régua dos homens. Você não é medido pela régua dos homens. Você é medido pela régua da graça de Deus. Então não tente mudar quem você é, porque quem te fez assim foi Jeová, e só Ele tem o poder de mudar você. Não tente mudar a sua originalidade, que não vai funcionar. Pastor, e como é que eu venço o desprezo de um Golias, que lançou impropérios, palavras negativas, depreciativas, diminuíram Davi? Como é que eu venço um cara que fica falando um monte de abobrinha para mim? Vai engolindo a abobrinha. Peça para Deus um estômago diet. Deus vai te dar um estômago diet. Você engolir muito sapo. Sapo diet. O que Davi fez? Ele foi engolindo as palavras. Cada palavra de Golias ele pegava como tônico, como vitamina. Ele pegava aquilo ali como combustível. Pastor, por que Davi não ficou toda hora respondendo Golias? Tem a hora certa para você responder quem te despreza. Davi não gastou 5 pedras, gastou uma. Haverá um momento específico para você falar uma coisa só e vai resolver. Outra coisa que você precisa aprender aqui. Eu não estou falando a favor dele e não estou falando contra ele, mas estou usando um fato inegável de como é que o cara conseguiu chegar ao posto maior do comando da nação norte-americana. Por quê? Porque ele foi desprezado pelo próprio partido, foi desprezado pelos democratas, foi desprezado pelo mundo hollywoodiano, foi desprezado pela imprensa, desprezado, e perguntaram: e o senhor Trump não vai falar nada? Ele disse: tem a hora certa para falar. Sabe quando é que ele falou? Ele pegou o microfone no Capitólio, deu uma olhada para dentro dos olhos de Obama, olhou para os olhos de Hillary Clinton e disse: eu sou o presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Não entendeu? Estão falando um monte de coisa para você. Fica tranquilo. A unção do Zagalo vai chegar na tua vida. Vão ter que engolir, porque foi Deus que prometeu, foi Deus que disse que você vai chegar, foi Deus que disse que foi Deus que disse, não adianta. Pastor, eu não quero nem a unção do Trump, não quero nem a unção do Zagalo. Então receba a unção do tropa de elite. Pede para sair, pede para sair.
Pede para sair. Fica quieto, não fala nada. Fala nada, fala nada. Vai chegar um momento que eles vão bater, mas vão bater continência e reconhecer que você chegou. Você chegou. Pastor, e como é que eu vou desprezar? Diga para o teu irmão, essa é forte. Fala para ele, ouve aí, essa é forte. Como é que eu vou desprezar o desprezo dos filisteus? Davi queria aliança, mas os filisteus não queriam aliança. Davi mandava um zap, os filisteus não respondiam. Davi queria colocar os filisteus no grupo, os filisteus saiu do grupo. Os filisteus não queriam aliança com Davi, mas Davi queria ser amigo. Graças a Deus que os filisteus não quiseram ter Davi como amigo. Por quê? Porque se Davi fosse amigo dos filisteus, ele seria rei dos filisteus e não rei de Israel. Não entendeu? Vou te ajudar. Olha bem aqui para mim. Respira fundo, irmão, e segura essa, que vai te ajudar. Quem sabe eu estou pregando para muitas pessoas que ultimamente vêm dizendo: Senhor, me livra do fofoqueiro, me livra do caluniador, Senhor, me livra do peçonhento, do capcioso, me livra do maligno. Quem sabe você tem pedido assim: Senhor, me livra dos meus inimigos. Você orou assim, só não percebeu ainda que depois que você orou assim, alguns amigos desapareceram. Não entendeu? Livra dos inimigos. Mas aquele que jantava comigo parou de jantar. O que na minha casa parou de ir. Tem amizades onde o amigo só era você. Mas agradeça a Deus porque eles saíram. Em razão dos filisteus saírem da vida de Davi, Davi chegou onde Deus queria. É por isso que Deus está tirando muita gente do teu caminho, porque Deus quer que você chegue lá sem filisteu. Você não precisa de filisteu para chegar, você só precisa de Deus como teu amigo. Tem alguém que recebe essa palavra em nome de Jesus? Estamos terminando, pastor. E como é que eu vou desprezar o desprezo de um Nabal? Desprezar o desprezo de um Nabal, pastor. Diz a Bíblia que Nabal, eu não conheço Davi, não sei quem é. Davi conheceu a esposa de Nabal, Abigail. Abigail falou com Davi. Davi não fez nada contra Nabal. Mas Deus matou Nabal por causa de Davi. Pare de se justificar. Deixa Deus ser teu advogado. Deixa Deus defender a tua causa. Deixa Deus limpar teu nome, por favor. Eu sei que pode ser que você esteja no CEPROC moral dos homens, não tem problema. O Deus que limpou o nome de José vai limpar teu nome também. Pastor, como é que eu desprezo o desprezo da Nabal? Quem planta vento, colhe tempestade. Deixa para lá. E como é que eu vou desprezar o desprezo dos valentes? Sempre foram meus amigos, sempre estiveram juntos, lado a lado, e de repente, tentaram me matar. Olha o momento que eles tentaram matar. Foi um erro, foi um deslize, foi um tropeço, mas olha os antecedentes, olha o histórico, olha o quanto te ajudaram, o quanto te apoiaram, comeram sal com você, te ajudaram. E não é porque ajudaram tanto, errou numa coisa, que você vai desprezar teu amigo, você vai desprezar o que fizeram, porque continuam sendo teus amigos. Foi um erro, perante tanta ajuda. Pastor, e como é que eu vou desprezar o desprezo de Mical, que estava na janela? Seu stripper, seu promíscuo, seu vadio. Eu já ouvi muita gente pregar, eu só não vou citar o nome do autor, porque eu não sei quem é, de tanta gente que fala, eu não sei quem é. Mas alguém já disse com muita propriedade: é normal os cães latirem para a lua. O que não é normal é a lua latir para os cães. Não perca a tua posição. Deixa o povo na janela criticando. E eu? Continue fazendo a vontade de Deus. Pastor, como é que eu vou desprezar o desprezo de um Absalão? Usurpou o que Deus me deu. Tomou o que Deus me deu.
quis impedir a promessa de permanecer na minha vida. O que é que eu faço? Se foi Deus que te deu, se foi Deus que colocou na tua mão, os homens podem por um tempo usurpar, podem por um tempo te barrar, podem por um tempo te colocar para escanteio, podem por um tempo te isolar, podem por um tempo te abafar, podem te colocar no anonimato, podem, mas se foi Deus que colocou isso na tua mão, vai voltar para a tua mão para a glória do Senhor. Descansa o teu coração, porque o que é teu, o diabo não toma. O que é teu e da tua casa, o cão não coloca a mão. Descansa, o que Deus te prometeu vai voltar. Eu profetizo um tempo de honra sobre a tua casa. Acaba hoje o tempo de desprezo. Acaba hoje o tempo da dor, da humilhação e da frustração. Acaba hoje o tempo do choro, o tempo da lágrima. Acaba hoje. Caramantoreba caramachúria. Uramacalaramadoramasúria. Se você crê que chegou o tempo da honra, fique em pé, por favor, em nome de Jesus. Se você crê que chegou o tempo da honra, glorifica a Deus, adora a Deus, exalta a Deus, agradece a Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Ele é merecedor de toda adoração. Receba. Deixa essa palavra entrar, deixa. Despreza o desprezo. Eu não sou pregador de vingança, eu sou pregador do Evangelho, boas novas. Mas a palavra de Deus diz, e eu estou aqui para declarar profeticamente: quem tentou exterminar o que Deus tinha para você, vai ter que puxar o cavalo e dizer: essa é a pessoa que Deus resolveu honrar. Eu creio que esta palavra de alguma forma está nos vacinando essa noite. E ela não pode fazer um efeito pela metade, o efeito tem que ser completo. Então, para que o efeito seja completo, eu preciso que você entenda o seguinte: é óbvio que diante da exposição de uma mensagem desta como Davi, eu e você vistamos a carapuça profética e a gente diz: sou Davi. O tempo do desprezo está acabando. Amém, amém, é isso mesmo. Essa foi a palavra, essa é a tônica. Foi isso que Deus falou. Mas também tem uma outra coisa que Deus quer te dizer agora. Se você já experimentou o desprezo e viu que é ruim, então não seja um agente transmissor de desprezo também. O que não é bom para você não é bom para os outros. Esse desprezo morre em você hoje porque sai da tua vida, mas também morre porque não vai ser processado na vida de ninguém. Espero que você tenha sido muito abençoado através dessa mensagem, e eu espero você em uma das nossas reuniões aqui na Comunidade da Fé Church, porque aqui é um lugar para você amar e ser muito amado.